Seja muito bem-vindo ao canal Lavouras Lucrativas e hoje eu vou te mostrar como economizar R$ 1.200 através de uma FBN eficiente. Hoje eu vou te mostrar os nutrientes que ajudam na FBN, como você pode produzir mais nitrogênio em termos gerais de graça, porque a relação é para cada R$ 1 investido, voltam 10 vezes mais. E dentro desse cenário, a estratégia produtiva para chegar acima dos 80 sacas de soja. Aqui eu sou Matheus Amâncio e nós compartilhamos estratégias produtivas todos os dias para aumentar o lucro no agronegócio. Então vamos lá, direto ao ponto. O vídeo vai ter 8 minutinhos, 10 minutos no máximo. E o primeiro ponto que nós vamos falar é: qual o meu objetivo de FBN durante a safra? Meu objetivo é produzir aí pelo menos 300 kg de N. É lógico que eu quero chegar a 350, 380 kg com FBN, próximo da máxima eficiência. Mas vamos focar nesses 300 kg como meta para que seja atingível. E para isso eu vou precisar de alguns nutrientes. Então eu trouxe aqui as relações e quais nutrientes nós vamos precisar para que você possa investir de uma forma correta. O primeiro deles se chama molibdênio. Ele tem uma correlação aí em cerca de 35%, né, de necessidade dele para que você tenha um FBN eficiente. Um detalhe é a gramatura que você precisa, usualmente a gente fala de 1,2 gramas de molibdênio por saca de soja. Então se você quer chegar a 100 sacas, 120 gramas seria o ideal. Quando a gente fala de molibdênio também, nós estamos falando de ativação da nitrogenase. Então, sem molibdênio, nitrogenase não funciona. E quando você tem deficiências, né, de molibdênio, você já vê o sintoma a campo, tá? Então, primeira coisa, não deixe que falte esse nutriente. Não deixe que a nitrogenase fique inativa. E se atente para a gramatura necessária de acordo com a sua necessidade produtiva. Quantas sacas eu quero produzir vezes 1,2, você vai ter ali uma média bastante coerente com a sua necessidade de molibdênio por hectare. Matheus, só preciso do molibdênio? Não, nós vamos usar também do níquel. E o níquel tem uma correlação aí de 25% com a eficiência da FBN. Então, se faltar níquel, eu vou impactar bastante aí a eficiência da FBN. O que eu preciso de volume de níquel? De 1 a 1,5 gramas. É bastante pequena a quantidade, porém, é necessário que você oferte, porque pela lei do mínimo, o nutriente exigido em menor quantidade pode limitar a produtividade, mesmo que todos os outros estejam em equilíbrio. Então você precisa oferecer que seja o mínimo possível, né, de níquel aí. Ele é cofator, né, componente, na verdade, da enzima urease. Ele vai manter a alta eficiência, mantendo a urease ativa. Você tem uma necessidade, né, baixa em termos de volume, então você pode investir nisso aí, que com certeza em relação ao seu custo por hectare não vai representar muito. Ele tem uma correlação de 80% com o rendimento de grãos, olha que detalhe interessante. E ele tem uma correlação de 85% com a atividade da urease, ou seja, abaixei o níquel, eu abaixo o rendimento de grãos e abaixo a atividade da urease, porque a correlação é muito alta. Então se eu tenho valor de 1 equilibrado, com certeza a correlação em rendimento de grãos e atividade da urease também está sendo afetada, está equilibrada. Se eu tenho deficiência, a correlação também é deficiente. Tá? Então, alta correlação com rendimento de grãos e atividade da urease. Então não deixe de fazer o níquel, é necessário, você vai ter grandes benefícios e a dose ótima de 1 a 1,5 gramas. Tá? Cobalto. Síntese de vitamina B12 pelas bactérias tem uma importância relativa de 20% na FBN. As doses recomendadas, né, vão variar aí de 10 a 12 gramas, uma vez que você vai fazer uma correlação com o molibdênio. Usualmente é 10 para 1. Cada 10 gramas de molibdênio, 1 grama de cobalto. Esse é um norte para você avaliar. Obviamente aqui eu estou falando para vários contextos, tipos de solo, áreas diferentes, então eu preciso fazer números genéricos, né? Não sei a sua realidade, aí mas se adapta. Contexto é rei, você precisa adaptar para a sua realidade para tirar o melhor proveito, tá? Todo conceito que é dado usualmente na internet, ele é dado de forma mais genérica, porque eu não sei a sua realidade. Então você precisa avaliar isso aí. É por isso que muitas pessoas erram. Pega o que a pessoa fala e acha que é aquilo para a sua realidade. Adapta. Se você produz só 60, 65 sacas, é óbvio que a necessidade vai ser menor. A deficiência alta, ela atrapalha em 20 a 30% a questão da FBN. Então, um nutriente crucial, tá? E essencial para o metabolismo bacteriano. Então, bem como o níquel e bem como o molibdênio, o cobalto está correlacionado, né, com a eficiência e atividade das enzimas, das bactérias, para que você consiga um FBN satisfatório. Ferro. Usualmente solos cerrados são ricos em ferro, né, pela sua formação mesmo. Porém, ele tem uma importância para a FBN, cerca de 10% de importância relativa, porque a hemoglobina regula o oxigênio dos nódulos, tá? Ela protege a nitrogenase, que é sensível ao oxigênio também, e permite a respiração bacteriana. Então,
realmente ela vai ser um condutor ali que mantém ativa a fisiologia da planta para que ela consiga fazer FBN. Sem oxigênio nos nódulos, nós vamos ter nódulos inativos. Sem a nitrogenase ativa, nós vamos ter problema para poder conseguir fazer FBN de forma eficiente. E se não tiver respiração bacteriana, também todo o processo para. Então o ferro é essencial. Usualmente a gente não se preocupa tanto com esse nutriente porque ele tem abundância no solo. Mas avalie aí a sua necessidade na sua análise de solo, tá? Não deixe de avaliar. O ferro é extremamente demandado quando a gente olha em comparação aos micronutrientes e você precisa estar de olho. E mais um nutriente é o fósforo. Fornecimento de ATP para FBN. Precisa de 16 moléculas de ATP para uma molécula de nitrogênio fixada. Se você fala em termos de relevância, vai ser 5%, tá? Mas é um processo que demanda muita energia, altamente energético. Então você precisa de fósforo, que é a base da molécula de ATP. A correlação é positiva, então se eu tenho maior disponibilidade de fósforo, eu tenho uma FBN mais eficiente e usualmente o inverso é verdadeiro, né? A deficiência de fósforo limita a fixação biológica, porque limita energia. Matheus, o que eu preciso fazer para conseguir produzir 80 sacas de soja? Primeiro você precisa fazer um FBN satisfatório, que atenda a necessidade desses 80 sacos de soja. Depois você precisa de um equilíbrio entre os outros nutrientes. Fósforo, potássio, enxofre, magnésio, os micros, cálcio e etc. Mas se você não tem nitrogênio, se você não tem o nutriente demandado em maior volume, de nada adianta você fazer investimentos altos em outros nutrientes ou proteção de cultivos, porque a massa necessária para produzir aminoácidos, proteínas, etc., você não construiu. Ah, Matheus, mas eu posso fornecer o nitrogênio, é aí que vem o pulo do gato. Você pode fornecer, vai te custar R$ 1.200 para fornecer aí nitrogênio suficiente para produzir 80 quilos de soja. Você tem R$ 1.200 para gastar com isso, para aumentar no seu custo está aqui, ó, essa caneta. Você tem mais 1.200 para gastar para conseguir juntar no seu custo e produzir 80 sacos de soja, vai te dar lucro? É óbvio que não, inviabiliza. Se você tem como produzir 350 quilos de nitrogênio, gastando aí valores irrisórios, né? Vamos falar que você vai gastar aí R$ 150. Você vai produzir mais de R$ 1.200 em nitrogênio. Vale a pena ou não vale? É óbvio que vale. Então, outro detalhe que eu quero trazer para vocês são os fatores que modulam a correlação. Ou seja, que influenciam a correlação positiva para ter um FBN mais eficiente. Falando em palavras mais simples. pH do solo de 6 a 6,5, disponibilidade de comoni, umidade adequada no solo, esse fator você controla também, porque você pode plantar com umidade melhor, você pode estabelecer sua cultura num contexto melhor, você tem condição de ter palhado, construir matéria orgânica. Umidade adequada no solo. 4. Temperatura de 20 a 30 graus, isso você não controla. População de risóbios adequada, ou seja, as doses adequadas de bradirisóbio, de azospirilo, de risóbios nativos ali no seu solo. Tá? Para isso você precisa de diversidade de raiz, palhada, matéria orgânica, etc. E esses são os 5 fatores que ajudam no FBN eficiente. Tem os fatores que arrebentam com o FBN, que vão ser fatores negativos. Um teor de argila extremamente alto, acima de 60%, 70%. Né? Ele tem uma correlação negativa. Matéria orgânica, acima de 4%. Você tem menor dependência da FBN, mas usualmente ela pode impactar um pouco. Tá? Estresse hídrico severo pode impactar. Temperaturas acima de 35 graus vão impactar, principalmente porque os inoculantes morrem, né, ali na temperatura excessiva. Tá? Então, bradisóbio, por exemplo, você precisa fazer reinoculação. pH abaixo de 5, que é muito ácido, ou um pH acima de 7, que seria muito alcalino. Matheus, mas matéria orgânica é ruim? Não, de forma alguma. Mas todo excesso, seja excesso de argila ou de matéria orgânica, etc., vai impactar em algum ponto. Tá? Para a questão de FBN, ótimo. Não que vá tirar produtividade da sua área. Mas a FBN ótima é o que nós estamos buscando aqui. Então, estou trazendo as correlações que são feitas através de modelos estatísticos, que mostram 5 fatores que são positivos para a FBN e 5 fatores que são negativos. Então, citei eles aqui. Matheus, tem um gap aqui entre o que eu preciso de N e o que eu oferto com a FBN. Se eu não conseguir ter um FBN satisfatório, eu posso fornecer o N um pouco na base, um pouco na cobertura? Pode e deve. Principalmente se sua média, se você busca médias acima de 80, 85 sacas. Você viu que a FBN não foi boa, por algum motivo desse que eu mencionei. Você pode complementar a adubação, mas sempre buscando doses parceladas, evitando concentrar demais, para que você não tenha problemas de inibir a FBN ou eventualmente de perder dinheiro mesmo com a sua adubação indo embora com a chuva. Tá? O que eu preciso para produzir 80 sacas de soja? 380 kg de N. E para produzir 70 sacas de soja, 336 kg de N.
Em média seria isso. Como que eu posso ofertar esse N? Posso ofertar via FBN, via mineralização do solo e complemento via adubação, seja de base, seja de cobertura. Quais os estágios mais críticos para FBN? Estágio R3, início da formação ali das vagens, você vai ter um pico de atividade da nitrogenase. De V4 a R4, você vai ter produção de 70% a 80% do nitrogênio todo da FBN. Então você precisa estar atento nesses detalhes. Você precisa estar atento nesses pontos cruciais dos estágios fenológicos. Quando você tem o R4 ali, que já formou as vagens, você já teve o máximo de produção da FBN, dali para frente pouco vai fazer em termos de diferença. Mas até R4, estresse, eles reduzem drasticamente a FBN. Então fique atento, né, nesses estágios fenológicos aí. Quando a gente fala de período críticos, né, V4 a R4, 70% a 80% da produção ocorre nesse período. E quando a gente fala em impacto econômico, tá, você fala de um custo de perder ali 100 kg de N, por exemplo, muito grande para você repor isso via adubação. Então priorize a FBN desde o começo, né, construindo raízes, construindo um ambiente radical, acertando o número de doses, acertando a inoculação, reinoculando se possível em V4, para que você não tenha prejuízo depois, né, no N requerido, você ter que fornecer isso aí via adubação, porque não conseguiu com FBN. Tá? Olha aqui uma conta simples. Se você perde cerca de 170 kg de N, porque você não conseguiu chegar nos 380 kg que a gente busca, fez só 210, entre aspas, né? Você teria que mensurar isso aí. Você, no custo da ureia, você precisaria, para ofertar 170 kg de N, 380 kg de ureia, num custo de 2,50, que é mais, tá? Se eu falar de ureia com NBPT, outros tipos de ureia aí, mas eu estou botando um custo de 2,50 por quilo, que não é isso, é mais. Você gastaria aí mais de R$ 960 por hectare só para repor esse volume de 170 quilos que você não conseguiu fixar. Então, mais de R$ 1.000. Quando a gente pensa na área plantada, no Brasil todo, multiplicando por R$ 1.000 a cada hectare, a gente já teria aí mais de 30 bilhões necessários para conseguir aportar todo esse nitrogênio via doação. Fora a questão que o adubo é muitas vezes importado, da cadeia, né, subproduto do petróleo, você tem restrições, você não consegue, né, fazer essa adubação em termos de logística, atender todo mundo, então seria inviável plantar soja se não fosse a FBN. Então valorize realmente a FBN. E o ROI, Matheus? O ROI desses nutrientes, desse investimento. Eu estou te falando aqui que você vai gastar, né, cerca aí um Comoni de 25 a 35 reais por hectare, utilizando aí doses de inoculantes, você vai gastar mais 30 a 36 reais por hectare. Se você quiser fazer uma reinoculação, mais 20 reais por hectare. Você vai estar investindo aí seus 150 reais. Estou arredondando a conta, arredondando tudo para facilitar para você. E você vai estar tendo um retorno de cerca de 1.200 a 1.500 reais, ou seja, um retorno de 10 para 1, ou até mais, 11 para 1, 12 para 1, a depender do seu custo aí com FBN, investimento em FBN. Não existe retorno tão bom quanto esse. São mais de 1.100% se você tiver um retorno de 11 para 1. Não tem nada que dá isso, né? Então aproveite para poder investir de forma assertiva no que te dá retorno. E aqui, trazendo para você uma conclusão desse vídeo, tá? Objetivo, 380 kg de fixar, de N fixado durante a safra, uma produtividade teórica máxima aí buscando acima dos 90 sacos, alinhar em equilíbrio os outros nutrientes como potássio, enxofre, fósforo, para que você consiga também atingir as máximas produtividades, né? Focando sempre nesse nível de N fixado e equilíbrio, você com certeza já atinge as 80 sacas. Você mira um pouco mais alto para atingir as 80 sacas, que é onde a gente acredita que o lucro está concentrado. Quem consegue produzir 80 sacas com lucro, com custo controlado, o lucro está garantido. Abaixo disso, 60, 65, hoje no agronegócio é prejuízo ou você trabalha praticamente para empatar quando você coloca todos os custos. Então vamos lá, vamos recapitular. Manejo do solo, o que você precisa ter? pH de 6 a 6,5, saturação por base de 60 a 70%, um fósforo adequado num ponto crítico, seja no MELT ali de 12 a 15 mg por decímetro cúbico, valores adequados de Comoni, que eu mencionei o equilíbrio entre eles, doses adequadas de 5 a 10 doses de BRAD, se possível, 1 a 2 doses de ASO, se possível, reinoculação em V4 opcional, de acordo com a sua disponibilidade financeira, trazer para
um ambiente favorável para nodulação, estruturação e crescimento de raiz, com fornecimento de magnésio, com palhada, com matéria orgânica para que você consiga reter umidade no solo e evitar o impacto da temperatura. Se você fizer tudo isso, com certeza o seu caminho para chegar às 80 sacas de soja está pavimentado, você já tem um início com o pé direito e depois o resto aí é equilíbrio entre os outros nutrientes e proteção de cultivos na medida certa, sem gastar demais, conseguindo proteger realmente uma soja que tem potencial produtivo. Se você gostou desse vídeo, já clica, se inscreva no nosso canal. A maioria dos vídeos aqui vai ter o foco em aumentar estratégias produtivas e que geram lucro no agronegócio. E os outros vídeos vão ter o foco em te educar e trazer conhecimento que pode ser compartilhado. Meu objetivo aqui é compartilhar o que eu estudo, o que eu avalio a campo com vocês. E se você gostou, já siga lá no Instagram também, @MatheusAfite, @Lavouras Lucrativas. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.